Oi, gente. Hoje a nossa conversa é sobre construção civil. Para tratar desse assunto, está conosco Walter Patriani, fundador da construtora Patriani. O show business começa agora. À frente da construtora Patriani, ele chegou ao mercado de construção civil há 11 anos, com o objetivo de trazer inovação. Nesta década, trilhou um caminho diferenciado. Vamos conversar agora com Walter Patriani, fundador da construtora Patriani. Walter, obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vindo ao show business. Vamos começar com uma pergunta simples. O que vai acontecer com a construção civil dos próximos anos? A construção civil vai bem. Eu acho que ela cresce bastante. Eu acho que é uma indústria que está perto de 10% do PIB. E o Brasil tem uma carência de 6 milhões ainda de moradias, tem muita Exatamente. Oportunidade, falta casa ainda, falta muita casa para os brasileiros de todos os níveis sociais. Eu acho que nós temos um crescimento aí nos próximos 20 anos bem tranquilo. Se você encontrar a oportunidade, conseguir conversar com o cliente, entender que ele não quer um prédio, que ele quer um lar. Se você entender bem essa diferença entre prédio e lar, as coisas vão muito bem para o nosso lado. Isso funciona em todos os aspectos sociais? Classe A, B, C, D? Você acha que o desejo e o foco é esse? Tem, eu acho que todas as pessoas em algum momento querem morar ou querem trocar de moradia, porque a pessoa também não fica a vida inteira no mesmo lugar. Uma hora ela mora em casa, outra hora ela mora em apartamento, uma hora ela mora em São Paulo, outra hora ela vai morar em Campinas, ou ela vai morar no Rio de Janeiro, não importa. Em algum momento ela se movimenta. E nós observamos que as pessoas estão se movendo mais do que se moviam há 20 anos atrás. Por essa integração do mundo, por essa abertura de fronteiras. Em vários lugares, poder trabalhar em vários lugares. Home office, tudo. Né? Isto cria mais mobilidade. O mundo está mais aberto, está mais amplo e as pessoas se movem mais, precisam de mais moradias. Então, eu acredito que o nosso setor, a Patriani, aí poderia pensar que daqui 20 anos nós teríamos muito trabalho. Qual o setor que vocês atuam? Nós Qual estamos foco? no médio alto. Tá. Que significa o quê? Apartamentos, casas? Não, apartamento. A Patriani é uma construtora de... ou seja, nós construímos apartamentos para a classe média e para a classe alta. Não é altíssima, não. A classe alta é aquela classe média, família tradicional, e em bairros normalmente de médio alto. A Patriani está menos em São Paulo, estamos em São Paulo, mas o foco nosso é 100 quilômetros de São Paulo. Ah, 100 quilômetros? Ou seja, nós pegamos um raio de São Paulo e nós, hoje, por exemplo, nós temos a liderança na região do ABC, Tá. São Caetano, São Bernardo, aliás, a nossa sede é em Santo André. E Campinas, a Patriani tem a liderança do mercado de Campinas hoje, que muito nos orgulha, porque é a quinta região metropolitana do Brasil. Você nasceu em Campinas? Não, eu nasci em Novo Horizonte, no interior de São Paulo. Tá. Mas logo jovem viemos para São Paulo buscar oportunidades com a família. E ficamos aqui em São Paulo e depois na região do ABC. Mas Gente, Oi. Eu estava conversando aqui com o Walter um pouquinho antes da entrevista começar e ele me contou que ele passou a maior parte da vida dele, a Patriani tem 11 anos, ele passou 38 anos da vida dele na CVC. Aí eu estava perguntando para ele assim, isso é trazer o turismo para a área imobiliária? Como é que você vê essa transição? O que você aprendeu na CVC? Por que você escolheu esse ramo? E o que você trouxe desse ramo para a Patriani? Sônia, eu vendo apartamentos como eu vendo viagens, porque eu sei vender mais viagens que apartamento. Mas, na verdade, eu fui o primeiro funcionário da CVC. Primeiro? Primeiro. Eu entrei lá em 78, o Guilherme Paulos tinha uma pequena agência de viagem, fazia muitas viagens de ônibus. E um dia eu conheci o Guilherme, ele falou,
eu já trabalhava numa agência de viagem, eu comecei como office boy na Varig. Naquela época, a gente entrava numa empresa como office boy tentando um dia ser presidente. Era E às vezes conseguia, muita gente... É verdade, a gente começava como mensageiro, naquela época ainda tinha muita Conheço vários. Então, eu entrei como boy na Varig, depois eu passei por alguns setores, fui trabalhar numa agência de viagem, conheci o Guilherme Paulos, e ele tinha uma pequena agência. E ele falou, Walter, eu vendo aqui, o meu negócio é ônibus, mas como você sabe emitir bilhete, tem um ou outro cliente que me pede passagem de avião, você não quer vir aqui comigo? E aí entrei na CVC, fui o primeiro funcionário, antes era ele, a mulher, era uma empresa, a dona Luísa, uma empresa bem familiar. E 34 anos depois, a CVC foi vendida para um grupo americano e nós estávamos entre as 15 do mundo. Saímos de Santo André para o mundo e crescemos e pegamos uma oportunidade grande. E a CVC, ela foi indutora para que muitas pessoas fizessem a sua primeira viagem de forma organizada. E aí ela foi vendida para um grupo americano, Sônia, e nós tínhamos que seguir a vida. Eu fiquei mais algum tempo ainda fazendo a transição com o grupo controlador, mas eu tinha já 54 anos. E eu pensei, caramba, eu vou continuar trabalhando, eu sempre trabalhei, mas eu ia fazer o quê? Eu não queria mais continuar no turismo, até porque eu já tinha feito a minha história, eu já tinha trabalhado bastante nessa área, somando o tempo de boy na Varig, o tempo na agência de viagem, era 38 anos, estava bom. Nossa. Eu falei, eu vou me reinventar em outra área. E eu era investidor de imóveis, investidor no seguinte sentido, eu nunca fui dono da CVC, eu sempre fui o principal executivo. E eu sempre ganhei legal, eu posso dizer, eu tenho muito orgulho que eu sempre tive um salário bem legal. E sempre que eu podia, eu comprava um apartamento, eu comprava um terreninho, um sobradinho, porque eu achava que isso me ajudaria na velhice. Por quê? Porque quando chega próximo dos 60 anos, o mercado corporativo já diz que está na hora da tua aposentadoria. É verdade. E a aposentadoria é baixa, não que a gente gaste muito. Mas hoje, eu acho que a aposentadoria top, hoje, máxima, deve ser 6, 7 mil reais. Se você for ver um plano de saúde que dá Einstein, que dá Sirius, está por aí. Então, eu achei o seguinte, se eu tivesse um apartamentinho aqui, se eu tivesse um aluguel aqui, um terreninho aqui, isso me ajudaria na minha velhice. E meu sonho era ficar velho, até porque o plano B é um horror, né? Morrer cedo, nem pensar. Então... E aí, a hora que eu deixei a CVC, a hora que nós uma companhia, que o Guilherme vendeu, eu pensei, eu vou montar uma... Você deve ter ficado muito triste, né? Assim, Foi uma mudança de vida. Um ciclo, né? Foi uma mudança de vida grande. Que se encerra, né? Mas eu estava realizado nela, até porque, você imagina, sair de uma agência numa sobreloja em Santo André e depois de... Tá certo que foram 34 anos, não é pouco, mas você está entre as 15 do mundo, é legal. Então eu achei que... É muito legal. É bem legal. Então pensei, a gente não... Ou seja, nós fizemos história nisso, nós mudamos alguma coisa nisso. E aí eu pensei comigo. Você não é engenheiro, né? Não. Como é que você olhou para o setor de construção? Falou, vamos fazer... Como eu era investidor. Tá. E eu sofria um pouco na mão das construtoras. Eu comprei apartamentos de praticamente quase todas essas construtoras que estão no mercado. Como eu disse, cada bônus que eu recebia da CVC, eu ia comprando um imóvel. Eu tinha uma experiência como cliente. Eu participei de vários grupos também que construía preço de custo. São grupos que se formam e constroem um prédio e você fica com uma unidade, duas. E eu fui participando, eu fui comprando imóveis durante minha vida inteira. Sempre que eu podia, comprava um. E eu não tinha uma boa experiência, eu achei que o comprador, ele é bem recebido no estande de vendas, durante a venda. Mas depois você nunca mais fala com ninguém. A única comunicação sua com uma construtora é o boleto que chega todo mês e sempre com aumento. Então, eu achava que aquilo não era legal. E eu era investidor de imóveis, Sônia, no sentido de que eu alugava os meus imóveis, eu era um investidor de renda. E os imóveis são como nós, envelhece.
E o imóvel, se ele não tiver uma planta diferenciada, ele envelhece muito rápido. Não é a estrutura que envelhece, é o projeto. Mas a construção também começa a dar problema, não? Algumas. Eu alugava, por exemplo, para a Sônia, daqui 5 anos você saía do apartamento, eu ia alugar para a Cássia. E aí a Cássia já não pagava mais o mesmo aluguel, porque o imóvel estava envelhecido, inclusive de projeto. Aí eu pensei, eu vou montar uma startup. O que é uma startup, na verdade? Quando você acha que tem alguma coisa não resolvida naquela caixinha, você forma uma caixinha e eu vou resolver aquilo. Eu falei, vou montar uma pequena incorporadora, mas focada em imóveis que durem 20 anos. Sempre pensando em projeto, porque o imóvel sempre dura, ele é bem construído, mas o projeto daqui 20 anos seja moderno. Então, por exemplo, nós somos a primeira a colocar tomada para carro elétrico para todos os apartamentos. Então, eu construo o apartamento e dentro da sua vaga tem lá uma tomada lá pronta para você ligar um carro elétrico. Claro, os primeiros apartamentos que eu vendi, ninguém tinha carro elétrico. E ninguém ligava muito para isso. Ninguém liga, mas era legal, as pessoas sentiam que isso era... Era futuro. Eu entendo que era um símbolo de poder. Eu não tenho carro elétrico, mas o apartamento que eu comprei, se um dia eu tiver, está pronto. E não é uma tomada, 2 tomadas para o prédio inteiro, porque aí sai tiro, né? Você imagina, um prédio inteiro com 3 tomadas, vai sair briga. Mas eu colocava uma tomada para cada apartamento. E era legal isso. E as pessoas gostavam de saber que o seu prédio estava preparado para daqui 15, 20 anos. E eu acho que é verdade, porque a partir de 2030, quase todos os carros serão elétricos. Com certeza. Então, eu pergunto, e os prédios hoje? Você vê a maioria dos prédios que são entregues em São Paulo, nenhum tem tomada para carro elétrico. E eu pergunto, mas o carro elétrico não é uma coisa, não é um futuro de 30 anos, eu acho que é um futuro de agora. Agora. E por que ninguém pensa nisso? Não sei. Mas a gente já pensava. Mas por quê? Você acha que não existe visão de futuro? É o aqui e agora? Eu não sei, as construtoras em algum momento, o imóvel virou um pouco, é como se fosse uma commodity. Tá. As pessoas não pensam que é um lar, pensam que é um prédio. Prédio é diferente de lar. Um lar é muito mais aberto, um lar tem muito mais perspectiva. E as construtoras, de forma geral, vendem prédios. E nós temos que vender lar. Num lar precisa tomada para carro elétrico. Por exemplo, a gente renunciou a fazer já há alguns anos cobertura. A cobertura é um apartamento valiosíssimo. A construtora precisa da cobertura. Mas nós resolvemos renunciar à cobertura, porque eu queria fazer uma fazenda solar. Eu precisava encher o topo do prédio de placa solar. Por quê? Não é só pela questão ambiental, porque todo mundo fala que é ambiental, mas o consumidor ele fica olhando, é ambiental por quê? O que isso melhora a minha vida? É aquele negócio de inovação com resultado. Todo mundo é sustentável, mas tá bom, e o que isso melhora a minha vida? Como isso impacta na minha vida, né? Isso aí, como é que... Agora, por exemplo, condomínio. Condomínio é um negócio importantíssimo em prédio. Você quer estragar um prédio, você faz um prédio com condomínio alto. Por quê? Hoje, quando a pessoa vai alugar um apartamento ou vai comprar um apartamento, antes dela perguntar o bairro, ela pergunta qual é o valor do condomínio. Então, você precisa colocar um condomínio legal, um condomínio justo. Para isso, o prédio precisa ser tecnológico. Por exemplo, quando eu coloco fazenda solar, 50% da despesa da área comum já é paga com a energia da fazenda solar. Entendi. Eu renuncio a 2 apartamentos de cobertura, mas eu acabo beneficiando 100 apartamentos. Uma cobertura e o solar junto? Não dá para manter os dois? Aí já não gera tanta energia. Que seria uma parte pequena. Uma parte pequena. O melhor é cobrir a placa logo. Aí você gera muita energia. Porque todo mundo deseja ter, por exemplo, uma placa solar na tua casa, porque isso diminui o custo da energia. E diminui mesmo, eu tenho na minha casa, diminui. Você mora num dos seus prédios? Eu vou morar agora no Patriani. Tá. Eu moro em casa, agora vou morar no Patriani em Santo André.
E quando você coloca a placa, mas a placa não é barata, ela leva 6 anos para a conta fechar. Entre eu colocar a placa, o custo da placa e a economia gerada, o que eles chamam de payback, isso leva 6 anos. Então não é muito sexy, né? Você gastar um dinheiro na frente, o dinheiro está tão caro e você gasta para que esse dinheiro só volte daqui 6 anos. As pessoas desejam ter a placa solar, mas 6 anos é muito ainda. Agora, muito, daqui a pouco vão ser 3, 2, claro, né? Verdade. Imagino. Mas é legal você comprar um prédio que já tem a placa solar. Muito legal. É legal. As pessoas sentem que esse prédio dela é... Ou seja, tem tomada para carro elétrico, ele tem fazenda solar, ele está preparado para compra na internet. E água? Água, a gente está trabalhando, a gente trabalha com toda a água de reuso. Tudo que o prédio, tudo que tem de chuva, a gente vai economizando para o prédio. Nós estamos em algumas cidades, dependendo da lei, nós estamos tentando fazer inclusive poço. Um poço semi-artesiano para que o prédio seja também autossuficiente em água. Só que isso tem uma lei municipal, a gente precisa se enquadrar. Agora, a placa solar, a fazenda, a placa solar que nós chamamos de fazenda, tomada para carro elétrico, gerador que movimenta praticamente o prédio inteiro. Hoje no Brasil, 90% dos prédios são entregues sem gerador. Aqui em São Paulo tem mais. Mas você vai dizer, um prédio de 15 andares sem gerador é ruim, vamos ser sinceros. Tudo bem, você vai culpar os velhinhos, que não pode subir escada. Mas e uma grávida de 25 anos com 7 meses, como é que faz quando acaba a energia? Walter, o que você está me contando é que você olha para o ser humano que vai habitar ali. De gente. Né? Tem que entender de gente. E não exatamente... você, com a sua experiência na CVC, provavelmente trouxe isso para o seu setor. Você entende de gente. Né? Mas eu vou te interromper um minutinho que a gente volta já já, tá? Tá bem. Gente, no próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Walter Patriani, fundador da construtora Patriani. Fique com a gente. Voltamos com o nosso entrevistado, Walter Patriani, fundador da construtora Patriani. Walter, estávamos conversando aqui sobre o caráter humano da construção de um apartamento. Você explicou, enfim, as coisas que a construtora faz diferente no nosso primeiro bloco. Ela vai chegar a ter, sei lá, horta no prédio? Tem, nós já fizemos o nosso primeiro prédio com uma horta bem legal. Aonde? Com 1 metro quadrado em Santo André. O nosso prédio de nome Mobilitar, nós fizemos um local, colocamos 1 metro quadrado para cada apartamento. Para cada apartamento? Para que ele pudesse cultivar coisas como cheiros, chás. Mas é em 1 metro quadrado. Mas é no apartamento ou é Não, é na parte térrea. Na parte térrea? Nós pegamos uma parte próximo da garagem. Mas cada um tem direito a 1 metro quadrado? Não, ele tem 1 metro quadrado com a plaquinha do apartamento. Lógico, na altura certa. Não dá briga, não? Não, na altura certa para você usar. E cada um pega lá naquele metro quadrado. Porque 1 metro quadrado de terra você faz muita coisa. E até porque isso faz bem, inclusive para o corpo, para o espírito, é relaxante. As pessoas gostam disso. Olha, é muito legal. Como você está vendo o momento atual? Hoje, a nossa taxa de juros está muito alta. Está alta. Eu não sei se é muito, se é pouco. Não sou economista. Mas ela, vamos dizer, concorre com investimentos no setor imobiliário. Como é que é a percepção da Patriani sobre isso? Atrapalha, sim. A taxa de juros atrapalha. A Patriani não nós vendemos mais apartamentos para famílias e menos para investidores. Tá. Então, o nosso impacto não é tão grande. Mas, de qualquer forma, a taxa de juros no Brasil não está razoável. A taxa de juro real hoje é próxima de 8% real. Se você pensar, Sônia, eu não conheço, acho que nenhum negócio que deixa na última linha 8% livre de lucro, sem risco. Então, não tem. Eu particularmente não conheço. Eu também não. 8% líquido lá, sem risco na última linha.
Eu pergunto, eu entendo que é um convite para não trabalhar. Agora, porque a remuneração é muito forte no mercado financeiro. Os imóveis estão com preços ajustados e uma coisa que é, vamos chamar, digamos, um valor dos imóveis. O imóvel não é sexy como a bolsa. Um dia sobe, outro dia não sobe. Sabe, aquele negócio lá. Eu acho perturbador. Ele não é renda fixa, ele não é excitante como a bolsa. Mas ele é conservador de todo dia. Ou seja, ele sobe um pouquinho, mas todo dia. Basta você perguntar para as pessoas mais velhas se elas se arrependeram de um dia ter comprado um imóvel. Agora, existe aquela pessoa que, vamos dizer, o cliente que compra como investidor. A taxa de juros é mais sensível. O cliente que compra pensando em moradia e lar. Ele está pensando em outra coisa. Ele está pensando em outra coisa, ele está pensando em bem-estar. Nesse caso, a taxa de juros é importante, mas não é tão impactante. Até porque mesmo que ele financie um imóvel e a taxa está alta hoje, ele pode fazer uma portabilidade lá na frente para um outro banco quando a taxa diminuir. Diminuir, né? Também o financiamento imobiliário, ele está perto hoje de 11% ao ano. A Selic está 13,75%. Então, hoje o financiamento imobiliário está 25% mais barato que a Selic. Você, Walter, então, como investidor, né? Na época que você começou a olhar, você olhava a taxa de juros e imóvel. Como é que você fazia essa opção? Como eu sou conservador, eu sou mais quieto. Eu fico no imóvel. Fica no imóvel, né? Porque eu acho que o imóvel é tijolo e ele me dá uma renda de aluguel. Além dele valorizar, ele me dá uma renda de aluguel. E a renda de aluguel para mim é muito importante. Eu fiz a minha vida baseada em ter uma renda complementar de imóveis. Então, entre renda fixa, na verdade eu não sou um especialista. Eu já fui à bolsa e perdi. Eu sou um daqueles que perdi. Tem muita gente que ganhou. Mas eu não sou um grande... Quando eu dou essas variadas aí, eu acabo voltando para o imóvel meio de cabeça baixa, dizendo não devia ter saído. No próximo bloco tem mais conversa com Walter Patriani, fundador da construtora Patriani. Não saia daí. Voltamos com Walter Patriani, fundador da construtora Patriani. Walter, estamos conversando sobre a humanização do imóvel, né? Verdade. A pandemia teve que efeito nesse pensamento? Eu quero uma casa para morar e não para investir. Olha, foi importante. Aliás, quando a pandemia começou no início de 2020, foi aquela confusão. Eu, por exemplo, não sabia se o mundo tinha acabado, aquela confusão toda. Se você ia acabar com o mundo, né? Você sabe, foi aquela confusão. Mas aí o nosso setor, eu fiquei muito preocupado, o que vai acontecer com a Patriani, como é que vai ser? Mas aí eu percebi que o setor imobiliário começou a crescer no meio da pandemia. Teve vários setores extremamente prejudicados. Turismo, por exemplo, serviço. Mas o setor que eu estava, que é o setor da construção civil, ele começou a crescer. As pessoas começaram assim, a estar em casa. Um lar. Ou seja, eu estou dentro de casa e elas começaram a ver o seguinte: eu comprei um prédio ou eu comprei um lar? Como elas tinham comprado um imóvel, elas não tinham comprado necessariamente um lar. A hora que elas tiveram que ficar dentro de casa mais tempo, ela começou a olhar que tinha uma parede indesejada, que tinha alguma coisa que não funcionava. Ela começou a notar mais o lar. E aí nós começamos a perceber as pessoas indo em busca da troca do apartamento ou da casa. Algumas indo para casa, outras saindo de casa, de apartamento, buscando casas ao redor de São Paulo. As casas dobraram de preço próxima de São Paulo. E apartamentos maiores, apartamentos mais confortáveis. Os condomínios em volta de São Paulo cresceram... Dobraram de preço. Nossa. Foi uma loucura. Tudo por quê? Porque as pessoas perceberam o seguinte: caramba,
eu resido, eu moro, essa casa me preenche. Por quê? Ela não tinha certeza de quanto tempo teria que ficar dentro de casa. Então ela precisava de um ambiente melhor. As pessoas começaram a reformar loucamente os imóveis. Setor de mobiliário, nossa, estourou. Trocaram mesa, enfim, foi muito impressionante. Agora, os preços subiram muito para quem constrói. Você fez um projeto de um prédio para construir por X, nessa pandemia, pelo que eu sei, os insumos subiram e muito. Foi o maior desafio da Patriani da história até hoje. Terminar os prédios durante a pandemia. Pelo preço. Uma, porque faltava material. Uma cerâmica que normalmente era entregue em 30 dias, passou a ser entregue em 150 dias. A nossa negociação com os fornecedores não era para negociar preço, era para receber a mercadoria. Eu sei. E o preço, o concreto dobrou de preço. O cimento, o aço. Se a Patriani não fosse uma empresa bem estruturada, teria muita dificuldade de ter terminado os prédios durante a pandemia. Vocês conseguiram explicar para os clientes que não era mais possível construir por aquele preço? Eu não sei se você vendia por preço fechado ou não. Eu fui tentado várias vezes a procurar os clientes para fazer... Uma negociação. Uma renegociação, um equilíbrio financeiro do contrato. Mas eu achei que não tinha clima, eu achei que eu tinha que ir ao limite para tentar resolver aquilo sem chamar. Porque se estava difícil para nós, também estava difícil para os clientes. Não estava diferente para os dois. Mas você não entrou na pandemia endividado, você tinha um caixa. Veja, nós queimamos um pouco de caixa para poder resolver isso, pensando que essa pandemia iria terminar e a empresa iria sair mais forte dela, desde que a gente entregasse esse compromisso, porque os clientes, a Patriani sempre prometeu que entregaria o melhor lar da sua vida. E o melhor lar da sua vida tinha que ser entregue. Você teve que estender prazo, pelo menos? Você recebe em 30 dias, você o que a gente pediu aos clientes é o seguinte: olha, nós temos 6 meses dentro do contrato de força maior. Se houver um motivo de força maior, nós vamos ter que usar uns 2, 3 meses desse prazo. Não porque simplesmente a gente não consegue nem trabalhador e nem material. Mas fica tranquila aí que nós vamos entregar o prédio perfeito, não o prédio, o melhor lar da sua vida. Essa era a ideia. Agora, foi desafiador, foi o pior momento que eu tive nesses 11 anos de Patriani. Na parte prática, a construção civil, enfim, a construção em geral, depende de financiamento, muitos de governo. O que poderia melhorar nessas condições para a construção civil poder também avançar melhor? Nós precisaríamos que as prefeituras, o plano diretor das cidades, principalmente você pega a cidade de São Paulo, é bem confuso. Obriga você a construir prédios que não são o desejo das pessoas. Hoje, praticamente, o plano diretor de São Paulo te obriga a fazer prédios, por exemplo, que têm apartamentos de 30 metros e 200 metros. Não é muito legal. Mas por que obriga? Porque o plano diretor, ele só te permite construir um pouco mais num terreno se você estiver dentro dos eixos. E para isso você precisa fazer apartamentos sem vaga, porque ele entende que você precisa construir apartamentos menores. O plano diretor é bem confuso, inclusive estamos esperando que vote um novo agora. Em Campinas, o ABC já é muito mais fácil. Você não constrói exatamente o que você deseja para o sonho do cliente. Você constrói o que o plano diretor das cidades permite. Mas o plano diretor, teoricamente, deveria refletir o desejo do morador. Mas não é verdade, não reflete. Então, isso é um problema. Agora, fora disso, o financiamento imobiliário brasileiro é um dos melhores do mundo. Hoje, o brasileiro compra uma casa com 35 anos. 35 anos, se você for ver, é uma vida. Ou seja, e também você compra com parcelas fixas. Hoje, quando você compra um imóvel em 30 anos...
você tem parcelas fixas e, ao contrário, a parcela vai caindo mês a mês. É um valorzinho pequeno, mas cai. Então, hoje, o sistema habitacional brasileiro é bem legal. A gente não perde para ninguém no mundo. Eu acho apenas que nós deveríamos ter um pouco mais de mobilidade para poder construir. Por exemplo, cada bairro tem um plano diretor. E é legal, e é bacana, só que ele acaba não premiando. Por exemplo, as pessoas deveriam morar mais perto do trabalho. Isso é um sonho. O Fernando Haddad tentou fazer os corredores, enfim. Então as pessoas deveriam morar mais perto do trabalho. Mas perto do trabalho normalmente é mais caro. Você deveria permitir construir mais em locais que têm emprego. Então, por exemplo, hoje você vai Quais seriam? Te dou um exemplo. Na Vila Mariana, você pode construir pouco. É um bairro. Na área do Jardim, você pode construir muito pouco, mas os empregos estão lá. O que faz com que as pessoas tenham que morar muito longe e vir 2 horas de ônibus para vir trabalhar aqui. Tem toda a região da Faria Lima, toda essa região aqui. Isso não é Jardins, né? Mas aquela região. Vamos pegar a Zona Sul, vamos tirar a palavra Jardim e colocar a Zona Sul. A Zona Sul de São Paulo, dentro do Rio Pinheiros até a Paulista, tem muito emprego. Era uma região que poderia ter mais autorização para construir. É o último pulmão da cidade, né? Dentro da ilha, eu chamo São Paulo uma ilha. Você tem o Rio Tietê e o Rio Pinheiros. Eu acho que poderia permitir mais construções de prédios nisso, porque os empregos estão lá. Eu entendo que as pessoas deveriam morar e residir mais perto do trabalho. Eu percebi isso durante a Covid. Eu moro numa casa e eu tenho 2 funcionárias que trabalham comigo na casa. Eu estava dentro de casa guardado e elas pegavam 2 horas de ônibus para vir da periferia, para vir trabalhar. Não fazia nenhum sentido aquilo. O plano diretor tem que premiar o seguinte: ele deve permitir a construção de prédios onde tem emprego, para que as pessoas, ou seja, um edifício como o Copan hoje em São Paulo, para construir de novo em São Paulo precisaria de uma área pelo menos 5 vezes maior. Para a gente construir o Copan hoje precisaria de 5 terrenos iguais ao Copan. Não existe. Então, agora você pode revitalizar o Copan. Então a gente revitalizar o centro. Precisaria revitalizar, precisaria aumentar o potencial construtivo aonde tem emprego. E aonde não tem emprego, não devia verticalizar. Porque por que você vai levar uma pessoa para morar longe do emprego? Não faz sentido. Agora, pensando sempre que nós estamos falando de lar. Lar é diferente de prédio. Nós precisamos oferecer o melhor lar da vida das pessoas, até porque a classe média, não estou nem falando a mais pobre, ela vai realizar esse sonho 2 ou 3 vezes na vida. Então, é tão legal. E veja, morar bem é uma questão de saúde, é uma questão de equilíbrio psicológico, felicidade, é um conjunto de coisas. Recursos. E o lar, eu acho que é a base disso. Porque se você tem um lar, você tem a primeira base do teu equilíbrio emocional é ter teu lar, a tua casa, a tua segurança, e dali você soma outras coisas. Agora, a Patriani muito preocupada em vender lar e não prédio. Eu preciso entender de gente, claro que nós entendemos de engenharia, os nossos engenheiros são ótimos, mas eu, como executivo, tenho que entender de gente. Eu preciso saber o que passa no coração das pessoas. O que te faz bem? Como é que você sonha? O que deveria ter no teu prédio? Como é que isso... Ou seja, prédio é prédio é commodity. Lar é legal. Então, essa é a busca. Entender de gente, todo dia. Olha, Walter, espero vê-lo outras vezes aqui com a gente. Saber dos progressos, de como está indo o setor de vocês. E muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado você, uma alegria estar aqui, feliz, realmente é bacana conversar com você, conversar com os amigos da Band, conversar com a população, que legal, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Bom, o programa de hoje está terminando. Semana que vem, eu, Sônia Raci,
Tem um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!